Débora, diga oi, se presente. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Débora Paiva, sejam bem-vindos à live da MedRoom. A gente vai falar sobre a realidade virtual no combate ao Covid-19, mostrar um pouco dos bastidores, eu e o Sandro. E a gente vai falar no final sobre essa parceria com o Instituto do Coração, do INCOR. Então, pegue caneta e papel, anote as suas dúvidas, coloque no chat. A gente vai explorar todas as possibilidades para a realidade virtual neste contexto de pandemia, ok? Sejam todos bem-vindos. Legal, eu vou estar iniciando aqui então. Já recebi uns tudo ok aqui da galera. Obrigado, Tulei, pelas respostas. É, vou, vou compartilhar o vídeo aqui. Débora, fica à vontade aí para iniciar. Ok, Começou, tá, Débora? tá bom. A gente está aqui com vocês falando da realidade virtual e a gente está mostrando aqui, neste momento, um pouco das possibilidades da realidade virtual além do entretenimento. A maioria de nós já deve ter tido alguma experiência com a realidade virtual com games e a gente sabe do impacto que ela tem no participante, como ela consegue trazer emoções que outras mídias não conseguem. A gente começa a nossa jornada, essa exploração desse nosso bate-papo aqui de 30 minutos, falando como que a indústria de healthcare já está usando a realidade virtual hoje. A gente está vendo agora o hospital de Los Angeles que usa a realidade virtual na residência de pediatria. Então, você tem o chefe da residência orientando um aluno num caso de alergia, e a gente tem todo um cenário construído para que haja uma tomada de decisão em relação a diagnóstico, em relação à medicação, e é isso que a gente faz, é isso que a MedRoom faz. A MedRoom desenvolveu aí o Atrium, a gente tem o corpo humano masculino e feminino à disposição do ensino e da aprendizagem, e a gente está vendo agora aí a Lucy, né, Sandro? Eu tava mutado aqui. A gente está vendo um pouco agora do nosso laboratório de morfisiologia aí, que hoje está em 20 instituições no Brasil e América Latina, no México e no Paraguai. Então a gente tem, além do corpo completo do homem e da mulher, com todas as macroestruturas do corpo modeladas e validadas, a gente também tem a possibilidade de desenvolvimento de casos clínicos, de fisiopatologias. Então, esse exemplo que a gente está mostrando aí, por exemplo, a gente fez em conjunto com o pessoal da Abrale, do Todos Juntos contra o Câncer, para um evento, mostrando o desenvolvimento do câncer de mama e câncer de próstata com todas as fases do desenvolvimento da doença. Foi uma experiência bem legal. Agora a gente tem aqui um exemplo de uma experiência que a gente tem de raciocínio clínico, então atendimento ao paciente, toda a parte da anamnese, exame físico, tomada de decisão. A gente tem também agora passando aí um exemplo ressuscitação cardiopulmonar. Então a gente tem um paciente que estava tendo uma corrida e ele acaba tendo uma parada cardiorrespiratória, e você tem que operar o equipamento do DEA e salvar a vida desse paciente até que chegue o resgate, né? Então, aqui a gente mostra um pouco do desenvolvimento, do cuidado que a gente tem com cada detalhe, com cada aspecto, tanto na parte morfológica quanto do realismo. A gente acredita muito que o realismo ele traz mais engajamento, então a gente é muito focado para conseguir estar entregando aí um produto que realmente faça diferença no ensino, né? Complementar aí, Débora, com alguma coisa? Eu acho que a palavra-chave aqui é realismo e arte. A gente consegue olhar para o átrio como um produto que oferece as possibilidades de criação de diversos objetos de aprendizagem, seja no ambiente acadêmico ou no ambiente de indústria, né, onde você tem produtos e serviços que vão ser oferecidos para um público-alvo que não está acostumado a receber esse input através da realidade virtual.
Então, a gente vê assim o detalhe com que tudo é criado, né? Então, a gente está falando de uma arte mesmo. E o pessoal da Mediroom tem essa obsessão pelo realismo, pelo detalhe, e é isso que torna a experiência incrível para o usuário final. Eu não sei aí quantos de vocês já usaram realidade virtual, mas isso traz uma grande imersão, é uma experiência além do que a gente está acostumado na vida real, porque a gente consegue criar, colocar elementos que são mais difíceis da gente replicar no dia a dia, né? Então, seja ele uma doença rara, seja ele uma situação específica, a quantidade de vezes que você consegue replicar, né, o treinamento e seguindo bastante o conceito de simulação de voo, onde quanto mais você treinar, com mais habilidade você vai ter, melhor você vai estar dentro desse contexto. Aí a gente está mostrando algumas coisas em termos de tecnologia, do quanto a gente acredita que a tecnologia pode fazer a transformação. Então a gente tem sistema de captura de movimento de corpo, sistema facial, e aqui a gente tem no detalhe a Gisele, que é a nossa paciente virtual, e todo o realismo que a gente consegue trazer para as nossas experiências. E se a gente for falar, né, Sandro, de tudo que tem dentro desse produto, que é o Atrium, das 7.000 estruturas do corpo que foram construídas a partir de tantas fontes, a gente percebe que a gente tem uma plataforma robusta, que foi validada aí com o corpo clínico do Hospital Albert Einstein, e no final a gente tem 20.000 horas de desenvolvimento à disposição das instituições, das marcas que querem fazer um engajamento de pacientes, que querem treinar sua força de vendas, que querem treinar médicos, profissionais de saúde, enfermagem, em relação a qualquer produto que envolva o ambiente hospitalar e que envolva o ensino e aprendizagem de disciplinas da saúde. Esse é uma conquista, a Medroom se sente super orgulhosa e privilegiada de estar agora, nesse momento, neste projeto com o INCOR. A gente vai entrar nesse tema agora. E fiquem à vontade para colocar perguntas no chat, se vocês tiverem, em relação ao que a gente viu até agora. A gente vai falar um pouco do projeto do INCOR. Não vamos entrar nos detalhes para a gente manter a confidencialidade que a gente tem com os projetos e com os nossos clientes. A gente vai falar um pouco do que é a demanda. O Sandro vai entrar em algumas situações, mas a gente quer dar uma ideia do que a gente está fazendo agora e de por que a gente está tão animado, tão empolgado em relação ao uso da realidade virtual no combate ao Covid-19. O projeto do INCOR é um projeto que a gente foi chamado para fazer um simulador virtual de UTI. A supervisão desse projeto está a cargo do Departamento de Pneumologia do INCOR, e o objetivo é o treinamento de equipes médicas no protocolo do Covid-19. A gente faz reuniões semanais com essas equipes, que são multidisciplinares, e a gente está numa fase, né, de produção aí desse desenvolvimento. O mais importante para nós é a gente estar atuando num contexto de incerteza, e a gente sabe que essa experiência para o usuário final vai ser uma experiência fantástica. Sandro, você quer falar um pouco mais do projeto? Legal. Eu vou estar apresentando para vocês aqui um pouco do que a gente está pensando estrategicamente em termos de produto, qual que é o nosso roadmap aí de desenvolvimento, tanto no contexto atual, né, de pandemia, como de que a gente tem visão de produto no futuro, tá? Então, vou iniciar aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, manda no chat aí que a gente responde. Pode parar a qualquer momento. E, Débora, eu peço sua ajuda para você ir me avisando sobre se tiver perguntas, tá bom? Tá bom, fica tranquilo. Legal? Dando um pouquinho de contexto, então, só para a gente já falou bastante aqui, mas a MedRoom, ela desenvolve treinamento de saúde com realidade virtual, e nosso intuito é acabar ou diminuir o erro médico. Então, eu não sei se a maioria de vocês sabe, mas 1.000 brasileiros morrem por dia de erros médicos que podiam ser evitados. E não é um problema só do Brasil, isso é um problema global, é a terceira maior causa de morte nos Estados Unidos. Então,
A gente acredita que através da tecnologia, das ferramentas que a gente cria, a gente consegue melhorar esse contexto. A gente cria experiências e situações onde a gente consegue colocar o aluno e o professor como centro da atenção. Então, tudo que a gente desenvolve é baseado em melhorar a experiência tanto do aluno quanto do professor. Então, seja para o professor criando ferramentas para que ele consiga expressar e entregar o conteúdo da forma que ele acredita para o estudante, e do lado do estudante criando ferramentas e experiências que engajem e que façam com que ele aprenda mais e mais rápido, tá? Os pilares que a gente segue, que são os 3 pilares da medicina aí, que são a anatomia, a fisiologia e a parte de raciocínio clínico. Então, a anatomia sendo realmente a forma das coisas, né? A fisiologia sendo a função, então como as coisas funcionam, e a parte de raciocínio clínico criando contexto para conseguir linkar todos esses assuntos. Então, eu vou dar um exemplo do coração que a gente tem, como que é o coração, como ele funciona, como são as válvulas, qual é o contexto dele em relação ao sistema cardiovascular, por exemplo, e aí a gente vem criando contexto, por exemplo, numa experiência que a gente fez junto com o pessoal da EPATRI, de tomada de decisão para salvar um paciente, né? Então, a gente tem um paciente que tem uma parada cardiorrespiratória, você está num ambiente virtual, ele é um corredor, e ele acaba tendo essa parada na sua frente e você tem que fazer alguma coisa. Então, você opera um dispositivo, um DEA, um desfibrilador externo automático, e começa a fazer as compressões nesse paciente. A ideia é que a gente consiga aqui adicionar camadas que a gente não teria no treinamento comum. Hoje o treinamento é feito, por exemplo, em bonecos de baixa fidelidade, onde você tem uma parte importante do aprendizado, que é a parte da sensação tátil, né? da sensação física de você estar fazendo uma compressão. Então, a velocidade com que você emprega essa compressão, a distância que você faz e a força que você fazem total diferença no que está acontecendo com o paciente. Então, a gente consegue medir, a gente desenvolveu um hardware, por exemplo, onde a gente consegue medir essas compressões em tempo real, então a velocidade e a força, a gente passa isso para dentro da experiência da realidade virtual e a gente vai dando feedback em tempo real para quem está operando, quem está estudando ali, conseguir ir regulando essa compressão. Então, a gente vai falando, está muito fraco, você tem que fazer mais forte. E aí, se ele continua fazendo, a gente consegue deixar o corpo do paciente transparente, por exemplo, e mostrar que não está indo sangue para o cérebro. Você está fazendo muito forte. Você pode fraturar uma costela, fraturar o externo, fazer alguma lesão no coração. Então, a gente, com esses feedbacks e com essa visualização do que está acontecendo dentro do corpo, a gente acaba criando mais impacto. Então, faz com que ele vá aprendendo a força que tem que fazer numa velocidade muito maior que a gente teria em outros meios e com uma visualização que ele jamais teria, né? De como que é aquilo que ele está executando dentro do corpo humano. E aí, a gente tem, desde o ano passado, hoje a gente trabalha com montagem de laboratórios de realidade virtual em instituições de ensino. Então, a gente literalmente vai lá, monta a sala, coloca um computador com óculos, onde os estudantes têm uma aula dentro da realidade virtual. Então, seja na estratégia de uma máquina, de uma estação de realidade virtual, onde o estudante consegue agendar um horário, por exemplo, ou o professor consegue dar uma aula e está streamando essa aula para os alunos pelo telão, e no contexto do EAD, por exemplo, a gente já fez alguns testes com algumas aulas de alguns professores, de estar, por exemplo, dando uma aula e streamando ao vivo para os seus alunos, tá? E aí, desde o ano passado, a gente vem com esse pensamento de treinamento híbrido, uma parte presencial, uma parte EAD, e aí as coisas se aceleraram no contexto do Covid, né? Então, no laboratório presencial, a gente tem o nosso produto que é o Atrium, que é um laboratório de morfofisiologia, onde o estudante tem acesso ao corpo completo do homem e da mulher.
e aí ele pode explorar todos os sistemas, visualizar todas as estruturas, pegar o coração na mão funcionando, por exemplo. E a gente está partindo agora para o desenvolvimento, estendendo a nossa ferramenta para um laboratório mobile, um laboratório digital. A ideia é que a gente tenha, dadas as proporções, a mesma experiência que a gente tem na realidade virtual. Então eu seleciono um paciente, né, a Lúcia ou o Max, e aí eu tenho o corpo à disposição do aluno, onde ele consegue selecionar partes do corpo, selecionar sistemas, ele consegue ir ligando e desligando as camadas, os sistemas, isolando uma parte do corpo, por exemplo, tendo informações relacionadas àquela peça específica, aquela parte específica do corpo. E aí, a grande sacada é que a gente consegue ver, além de conseguir ver esse conteúdo na realidade virtual, também ver no aplicativo. Então, a gente tem, por exemplo, uma plataforma, uma ferramenta online, onde o professor consegue selecionar as peças, criar, selecionar literalmente o que ele vai usar na bancada virtual dele. Então, por exemplo, ele seleciona o cérebro e ele adiciona conteúdos relacionados, por exemplo, exame de imagem, vídeo de uma cirurgia, vídeo de dissecação, exames do paciente, um quiz, um texto, uma nota de áudio. E aí, relacionado àquela peça com todo esse conteúdo adicional, o estudante tem uma experiência guiada, né, onde ele consegue ter na mão dele só as partes que o professor escolheu e com as mídias que o professor escolheu. E aí, nesse contexto, a gente também isso são experiências que o professor pode criar e disponibilizar para os estudantes diretamente. Então, ele cria esse conteúdo, disponibiliza ele dentro de uma turma, e essas turmas conseguem acessar, hoje dentro da realidade virtual, mas em breve também no aplicativo, né? Claro, usando o melhor de cada mídia, né? Seja a realidade virtual ou seja o mobile. E aí, entrando em outro contexto, a gente também tem as produções que a gente faz sob demanda, onde a gente consegue criar uma experiência específica para algum determinado problema. Então, a gente passa por algumas etapas de construção, né? Então, o entendimento do que é aquele problema. Então, toda uma pesquisa em volta disso, em volta desse problema, referências e assim por diante. A gente passa por uma etapa de pré-produção, onde a gente vai estar analisando o roteiro, vendo qual é a melhor experiência que a gente consegue criar dentro daquela necessidade específica. Storyboards, apresentação de mockups, que a gente chama, aprovação com o cliente, assim, e assim por diante, até que a gente entra numa etapa de produção e homologação com o cliente. E aí a gente consegue, além de criar aulas com temas específicos que vão estar dentro desse contexto, então seja ela para uma aula de ressuscitação cardiopulmonar, por exemplo, até uma aula de treinamento de COVID para o INCOR aplicar para as UTIs públicas que ele está treinando. Então, a ideia é que a gente tenha um ambiente onde a gente consegue desenvolver qualquer tipo de experiência, seja ela um protocolo, seja ela uma cirurgia, seja ela um atendimento a um paciente, eu entrar, por exemplo, numa casa e identificar riscos, ou entrar numa sala do paciente e identificar riscos, até a operação de equipamentos, por exemplo. Então, desde a operação em si, né, o protocolo em si multidisciplinar, eu posso fazer uma experiência que é para o enfermeiro, eu posso fazer uma experiência que é para o cirurgião, posso fazer uma experiência que é para o anestesista, eu posso fazer uma experiência que é, por exemplo, para como que ele mexe numa máquina, por exemplo, como que ele opera um monitor, um respirador, e assim por diante. Dentro disso, a gente cria uma experiência que ela é completa, né? Então, a gente vê parte desse conteúdo no nosso aplicativo, a gente consegue, além da exploração livre do corpo, então, onde a gente tem todo o corpo disponível, a gente consegue ter aulas específicas. Então, imagina que eu tenho a aula do INCOR, onde eu tenho sistema respiratório e eu tenho vídeo, texto, áudio e quiz, por exemplo, e simulação 2D para estar avaliando
ou ajudando a treinar esses profissionais. Então, a ideia aqui é que a gente consiga aliar toda a experiência, toda a parte da anatomia linkada a um contexto, tá? A gente consegue, além disso, além de fazer esse treinamento funcionar na realidade virtual ou funcionar no aplicativo ou em conjunto nos dois, a gente consegue também fazer uma experiência presencial, onde a gente consegue ter mais de uma pessoa ao mesmo tempo executando esse treinamento, essa simulação. Então, imagina que você tem um treinamento de uma cirurgia específica, onde eu tenho um anestesista, um médico, um enfermeiro, e cada um está executando seu papel dentro dessa experiência, né? Então, a gente consegue, além disso, customizar o ambiente. Então, toda a parte de equipamento, o que vai estar ligado, o que não vai, o que vai aparecer para ele, que cenário é esse. A gente consegue customizar o paciente, então, qual é o tipo do paciente, as expressões, as animações que esse paciente vai estar sentindo naquele momento, isso tudo em tempo real. A gente consegue customizar a experiência dos jogadores sendo multidisciplinar, então cada um desempenhando seu papel. A gente consegue ter uma pessoa, por exemplo, guiando essa experiência e intervindo na experiência. Então imagina que eu tenho um tablet virtual na minha mão, onde eu consigo, por exemplo, desligar um equipamento e ver como os alunos reagem, ou fazer, por exemplo, uma droga parar de fazer efeito no paciente e ver como que a equipe performa e assim por diante, além de poder também fazer o debriefing em tempo real dentro da realidade virtual. Acho que no geral é isso. Se vocês tiverem dúvidas, a gente está super à disposição. Débora, se você quiser fazer algum comentário aí também, fica à vontade. Obrigada, Sandro, bacana. Eu acho que a gente conseguiu passar, né, para o pessoal aí o que é esse projeto que a gente está envolvido agora, mas além disso, passar o que a MedRoom tem em termos de capacidades e habilidades para desenvolvimento de cenários e treinamentos em realidade virtual. Se a gente for olhar o escopo, né, do que o projeto do INCOR a gente vai ter imagens que vão ser anonimizadas, imagens de raio-x e de tomografia. Essas imagens serão transformadas em modelos 3D, e a gente vai ter a imagem do pulmão normal e de um pulmão acometido de Covid-19. E isso vai ajudar bastante num treinamento que hoje ele já é híbrido, a ele ser mais efetivo. O que a gente quer mostrar com essa nossa apresentação de hoje é que nessa fase de pré-produção existe um espaço onde a gente consegue, né, depois dessa entrega acontecer, depois que o projeto do INCOR for entregue, a gente consegue fazer a inserção de marcas, de produtos, de serviços para públicos específicos, com objetivos específicos, e a gente consegue customizar. Então, neste momento, é um momento onde você consegue conversar com os nossos artistas envolvidos no projeto e colocar a sua demanda. Como é que a gente pode transformar esse projeto, que hoje é um projeto bastante robusto e que a gente percebe que vai fazer diferença nesse momento de pandemia e depois, porque esse projeto ele vai para pelo menos 40 UTIs no estado de São Paulo. Então, esse é o momento onde você consegue fazer interação com o seu público-alvo, quer seja um paciente, engajamento de paciente, colaborador ou clientes que você quer atingir de uma maneira inovadora. Esse é o momento que a gente está aberto para conversar com você. A gente vai deixar aqui no chat o e-mail, se você quiser entrar em contato, é info@medroom.com.br, e estamos esperando as suas perguntas. Obrigada a todos pela participação. Com você, Sandro. Só para uma correção, são 20 UTIs, tá? Que a gente vai estar... que o INCOR vai estar treinando com o nosso aplicativo e dando escala também para isso, podendo depois expandir para o Brasil inteiro. Então, só um detalhe aí, tá? A gente está super aberto às perguntas. Tem alguma pergunta aí, gente? Tô aqui, tô à disposição.
Tem uma pergunta aqui do Sami Aidar. Então, as universidades poderiam trocar diversos laboratórios e máquinas de simulação caras e não muito práticas pela MedRoom? Outros tipos de simuladores. A gente acredita que é complementar. Como a gente ainda não tem a gente não consegue suprir todas as necessidades que um estudante de medicina precisa para a prática, então a gente fala que a gente consegue agregar muito bem. O que a gente consegue fazer que ajuda muito é, por exemplo, repetição, ele poder treinar quantas vezes ele quiser. A ideia é que a gente deixe isso disponível para ele poder consultar em qualquer momento. Então, é, complementar, tá bom? Ok, não temos nenhuma pergunta aqui no momento. Eu acho que a gente pode. Eu vou colocar aqui o e-mail no chat. Se alguém tiver mais alguma coisa da minha parte, eu agradeço aí a participação de todo mundo. Estamos à disposição. Eu queria agradecer a todo mundo também e obrigado pelo tempo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, a gente está super aberto aí. Pode mandar mensagem e a gente tá livre e disponível. Obrigado pelos amigos que entraram aí, Túlio, que eu tinha visto no começo lá, a Juliana, o Denis, tá bom? Um grande abraço para todos. Obrigada, gente. Tchau, tchau.